Beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Essa vai ser a nossa quarta entrevista aqui do Apoio BCC. E hoje a gente vai ter entrevista no Jackson. Ele se formou em 2016 16. Uhum. no BCC. E hoje ele vai estar falando um pouquinho sobre a gente. Então, bem-vindo, Jackson. Você pode falar um pouco mais sobre você? Beleza. Bom, primeiro, valeu, Felipe. É bem legal poder estar fazendo essa entrevista. Eu gosto bastante de participar desse tipo de atividade e acho que é legal dar uma perspectiva e fazer alguns comentários, enfim, sobre como que é a vida de um aluno de BCC. Bom, primeiro, né? Meu nome é Jackson, me formei em 2016, como o Felipe comentou. Uma coisa que eu acho interessante comentar é que eu fiz escola pública a vida inteira, e quando eu falo escola pública, eu falo escolas comuns, eu não estudei em ETECs, nem na ETESP, que é uma ETEC um pouco melhor do que a maioria das ETECs. Também não estudei na Cefet, que o pessoal costuma chamar de federal, e eu ressalto isso porque, apesar de escola pública ser bastante criticada e tal, tem algumas que são bem melhores que as outras, mesmo com dificuldades, etc. E o que eu, assim, acho importante é saber que qualquer um pode conseguir entrar numa universidade pública se conseguir se dedicar bastante. No meu caso, eu tive que fazer 2 anos bem árduos de cursinho, e na época era um cursinho bom, eu consegui bolsa e tal. No primeiro ano eu consegui só ir para a segunda fase da FUVEST. No final das contas era um sonho entrar na USP, então era só na USP que eu queria entrar. Mas aí no segundo ano, o que eu acabei fazendo foi prestar USP, Unesp, Unicamp, e eu estava bem mais maduro, e no final das contas eu consegui entrar nas três, e na USP ainda por cima eu consegui entrar com uma folga razoável. Sem considerar bônus de escola pública e esses etc. que agora tem alguns incentivos a mais, né? E, além disso, a minha profissão, eu sou cientista de dados e eu também faço mestrado no IME. Bom, acho que de introdução é isso. Legal, bacana. Então, para começar aqui, você pode comentar um pouco mais para a gente do que foi o BCC para você e o que foi a USP para você? Bom, assim, resumindo bem, em geral, quando a gente entra na universidade, a gente entra para estudar e se formar para uma profissão, para, enfim, para tocar a vida, poder se sustentar e fazer algo que você gosta. Mas eu acho que, além de formação profissional, o que eu posso dizer que a USP foi para mim foi um lugar que eu pude fazer amigos para a vida toda, que realmente são pessoas que eu gosto muito, assim, tenho muitos valores em comum. Na USP é muito fácil você achar isso, felizmente. E, além disso, também estudar na universidade é um momento em que a gente está entrando na vida adulta e é uma fase da vida em que você ainda não tem um nível grande de responsabilidade, você não sustenta a casa e tudo mais, pelo menos em boa parte dos casos, né? Tem exceções, claro. Mas é um momento em que você acaba ganhando muito aprendizado, experiência de vida, e acaba meio a que se virar sozinho e administrar a própria vida, não depender mais tanto dos pais. Eu acho que dá para dizer que é isso. Legal. Então, conversando um pouco antes, né? Você fez parte como RC, você fez parte do apoio, você foi RD também. Você pode contar um pouco mais sobre a sua experiência com o estudo? Então, você tinha falado que foi em geral, e aí tem vários itens, né? Eu acho que eu meio que acabei pulando vários, então deixa eu continuar. Bom, primeiro foi o BCC e a USP, né? Depois tem que comentar sobre trabalho, etc. Isso, isso. Beleza? Tá. Então tá, vou continuar nesses tópicos aqui. Bom, como eu tinha um perfil um pouco diferente, eu queria contribuir mais com o BCC e com o IME, do Bacharelado em Ciência da Computação, né, como a gente chama BCC, queria contribuir mais em ajudar os alunos a desenvolverem potencialidades, etc. Então, eu tinha que fazer o curso, claro, era o que eu queria, mas eu acabava tendo uma dedicação maior a algumas atividades extracurriculares de representação. Então, de trabalho, projeto, assim, interessante que eu fiz foi numa disciplina de laboratório de programação extrema, que é um ambiente em que você já tem bastante conhecimento adquirido em alguns anos do curso, e aí você desenvolve um projeto em grupo, e esse projeto muitas vezes tem clientes reais, e esse projeto que eu desenvolvi foi um sistema de monitoria, junto com o grupo, claro, né, para poder organizar quem são os candidatos a monitor e quais são as disciplinas e quem são os monitores escolhidos, etc. E para
Para quem não sabe, monitor é um aluno que é um assistente do professor que ajuda a corrigir ajuda a corrigir atividades e tirar dúvidas dos alunos da disciplina. Em termos de história relevante sobre disciplinas, não tem nada, assim, super diferente que eu consigo lembrar e tal. Eu lembro mais das histórias mais engraçadas, que eu acho que não vem muito ao caso. O que acontece no meu caso é que, como eu acabei levando um pouco mais de tempo para fazer umas disciplinas e tudo mais, durante um tempo, assim, eu tinha a perspectiva de que boa parte do curso era aprender a desenvolver sistemas, web, plataformas para conseguir fazer coisas de forma rápida e tal. E, no final das contas, o curso é muito mais que isso, né? Você consegue desenvolver jogos, consegue ir para pesquisa, etc. E uma disciplina que acabou, para mim, fazendo muita diferença e me tocou bastante foi Machine Learning, que estava sendo oferecida pela primeira vez na graduação. E ela, para mim, me tocou bastante, porque, no final das contas, o que me motivou a fazer o BCC foi o fato de que, muitas vezes, os alunos que vão entrar em computação ou querem programar jogos, ou se não, muitas vezes têm muito interesse por matemática, e computação é uma das áreas que usa muita lógica e matemática. No meu caso, foi algo um pouco mais abstrato. Eu meio que via que o mundo, isso mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu via que o mundo estava se digitalizando, era uma tendência, e eu vi que isso tinha uma capacidade de transformação muito grande, que você meio que consegue transformar o mundo fazendo isso, né? Genericamente falando. E eu achei que era interessante, não só porque eu teria a capacidade de ter algum impacto na sociedade, fazer algo de relevante, mas também porque eu percebi que, em termos profissionais, era algo que era muito promissor, o que acabou se provando verdade, no final das contas. Em termos de disciplina, eu lembro de uma disciplina ministrada pelo professor Carlinhos, que é como a gente chama no IME. Ele costuma dar uma disciplina de desenvolvimento, introdução e desenvolvimento a algoritmos, que é uma das disciplinas mais fundamentais do BCC, se não for a mais fundamental. E uma história legal que dá para contar, na verdade, é que ele gostava de, no último exercício programa, que são os programas que a gente tem que fazer para exercitar as habilidades, ele gostava de colocar uma competição para ver qual era o melhor exercício programa, e o melhor exercício programa ganhava um livro como prêmio. Então era legal, porque muitas vezes a atividade era em grupo e a gente podia cooperar, e já no primeiro ano de graduação, e fazer algo legal, eventualmente ganhar um prêmio, né? Então isso era bem legal. Deixa eu ver o que mais. Bom, a área que eu gosto mais é ciência de dados, porque, no final das contas, é basicamente uma área que usa bastante dados de diversos tipos. Hoje em dia, o mundo é bem abundante sobre isso. E aí tem a ver com estudo, análise de dados econômicos, financeiros, dados sociais também, de qualquer tipo, com sem estrutura, enfim. E a ideia é extrair conhecimento, detectar padrões, fazer previsões e tudo mais. E, no final das contas, para você conseguir fazer transformações no mundo e discutir, sei lá, questões de economia e tudo mais, você conseguir entender bem como funcionam os dados e como interpretar usando computação, estatística, etc., é algo que tem um poder muito transformador. E foi justamente isso que, no final das contas, eu vi que fazia sentido para mim, que eu comecei a aprender na disciplina de Machine Learning. Legal. Acho que na época que você estava no curso foi a época que isso talvez tenha começado a ficar muito em foco, né? Exatamente. Foi em 2012, tinha bem pouca coisa no mercado, mas no exterior estava emergindo, e no Brasil começou a ficar bem comum o assunto em 2014, mais ou menos, bem por aí. Começou a aparecer vagas de estágio e várias vagas de efetivo também. E hoje em dia é uma das áreas da computação que empregam bastante, bastante mesmo. Legal. Tanto é que agora no IME a gente tem até aquelas trilhas, né? Que tem uma trilha só de Science, de ciência de dados, só para quem quer se especializar e fazer isso, tem lá um conteúdo, uma carga de estudo que você vai fazer para poder ficar muito bom nisso, né? Exatamente, exatamente. Depois eu até vou comentar sobre isso também, que eu Bacana. participo, mas beleza. É isso mesmo. Tá. Sobre perrengues, né, dificuldades.
que eu posso comentar, o BCC não é um curso fácil, muito longe disso. Acho que todo curso de exatas em universidade pública, ele exige uma capacidade matemática bem sofisticada, e muitas vezes a gente não sai preparado do ensino médio para lidar com isso, né? Então, o que acaba acontecendo, no final das contas, é que no primeiro ano é normal ter um baque e eventualmente tirar uma nota vermelha ou outra. Então, isso acontece e o que a gente tem que fazer é correr atrás do prejuízo. E isso é uma dificuldade. E outra dificuldade também é que, como o curso do BCC, assim, ele é chamado de diurno, mas é um curso que, como não é fácil, ele exige uma dedicação muito grande. Então, eu diria que é o curso de tempo integral, porque você não vai só assistir às aulas e achar que está tudo bem. O ensino médio costuma ser tudo muito fácil, você assiste a aula, no final das contas, faz a prova e tira 10, porque, em geral, quem entra na USP são pessoas excelentes e costumam, sei lá, em geral, ter mais habilidade com estudos e tudo mais. Só que quando você entra na USP, você pode ser um geninho, mas em geral você também vai ter bastante dificuldade. Tem exceções, claro, mas na média é normal ter dificuldade. Então, é muito importante conseguir conciliar o tempo de atividades pessoais com as do curso e administrar bem, porque senão você pode acabar tendo reprovações, pode questionar se você quer fazer o curso e tudo mais. Enfim. Beleza. E em termos de grupos de extensão, eu não vou comentar muito, porque no final das contas eu não participei de nenhum deles. Grupo de extensão, basicamente, são grupos em que os alunos se reúnem para estudar ou desenvolver habilidades em algum tema. Então, o IME tem vários grupos, né? Vou comentar mais para frente sobre eles, mas só para comentar que são grupos que você, basicamente, acaba entrando para fazer algo que você acha divertido. Sei lá, não tem um grupo voltado especificamente para ciência de dados, mas poderia existir, por exemplo, para dar uma ideia. Mais para frente eu vou dar exemplos. Tá. E aí, uma coisa que eu queria comentar também é que, bom, o curso é de tempo integral e tudo mais, exige muita dedicação, e aí é importante ter em vista que a USP é um lugar muito grande, um universo muito grande, tem bastante coisa interessante para fazer, então é legal pensar que, por exemplo, a USP tem um centro de práticas esportivas, você pode fazer curso, você pode fazer esporte por conta própria também, tipo natação, que é super legal. Tem escolas que você pode fazer curso de línguas dentro da universidade, eu mesmo tive a oportunidade de fazer inglês de graça numa escola da Faculdade de Educação, que tem vagas justamente para a comunidade da USP, para quem não sabe inglês, eu precisava aprender. Também fiz francês, foi bem divertido, e várias outras coisas, tipo participar de festa, tem competições universitárias também. Eu também gostava bastante de assistir concertos e tudo mais. Enfim, sobre a vida na USP é isso. Aí você pode perguntar de novo sobre as outras coisas, de RC e tudo mais. Agora acho que a parte de RC, eu acho que eu peço perdão aí, eu coloquei a bola ali fazendo pergunta errada, mas agora é a discussão sobre você falar um pouco do que você fez como RC, RD e membro do apoio, né? Que eu sei que não é pouco, você fez muita coisa, então acho que você pode dar uma aumentada aí presente. Tá, beleza, né? Então, bom, eu me organizei aqui para não falar demais, que eu sei que tem uns 25 minutos e eu estou estourando um pouquinho alguns tempos. O que acontece, né? Quando eu virei RC, quando eu entrei no IME, eu achava que o ambiente no IME, e principalmente no departamento de computação, era um ambiente muito hierarquizado. Os professores mandam, você obedece, que em visão do ensino médio fundamental costuma ser assim. E no final das contas, eu vi que os professores tinham uma receptividade muito boa com os alunos, davam dicas e tudo mais, ficavam disponíveis para conversar, e tinham conversas de igual para igual, e eu achei isso genial. E no final das contas faz sentido, os professores, além de formar profissionais para o mercado, eles querem formar os novos pesquisadores, pessoas que vão trabalhar junto com eles, ou vão ocupar vagas que eles ocupam depois que eles se aposentarem. E aí eu senti muita gratidão por isso e pensei, poxa, de repente eu podia contribuir alguma coisa aqui, porque o curso, pelo menos do BCC do M, tem pouca divulgação e tem várias coisas que dava para melhorar. Sei lá, por exemplo, organizar as atividades de cada disciplina para os alunos conseguirem conciliar as datas das provas, fomentar atividades
de estudos fora da sala de aula, tipo, organizar eventos de computação, com palestras e tudo mais, meio que tentar motivar os alunos também, para que eles sempre tenham em mente que se eles quiserem fazer alguma coisa, tocar algum projeto, eles podem, que justamente tem a ver com os grupos de extensão, né? E no final das contas, os grupos de extensão, como eu tinha comentado antes, são grupos em que os alunos se reúnem para estudar assuntos que eles curtem em comum, e aí tem vários tipos de grupos, tem, por exemplo, o hardware livre, que é para você, basicamente, sei lá, um exemplo bobo, você conseguir aprender a movimentar um carrinho, ou se não, aprender a movimentar objetos de vários tipos, para você conseguir fazer vários tipos de coisas, né? É um tipo de assunto, inclusive, que tem muito a ver com a internet das coisas que vai emergir. Então, é um grupo de extensão, inclusive, que é muito quente por causa disso. Enfim, o carrinho é o exemplo mais palpável que eu posso dar para alguém poder perceber. Tem um grupo de segurança também, que é para estudar criptografia e brechas em computadores, que você pode explorar bugs e tudo mais. Tem a Marathonime também, que é basicamente competições de programação, em que tem vários desafios, assim, você tem o tempo para responder, e aí tem competições a nível nacional e mundial. Tem o TEX também, que é um grupo de computação social, que tem intenção de discutir assuntos que têm muita relação com ética, como, por exemplo, que dados, o que as empresas como o Facebook estão fazendo com os nossos dados, vendendo propaganda. Então, de repente, usando essas informações para aprender mais sobre as pessoas e manipular elas e tudo mais. Tem o Code Lab também, que eu não lembro exatamente a definição mais precisa dele, mas é um grupo de desenvolvimento de software e, assim, praticamente tudo que envolve desenvolvimento, assim, meio que genericamente falando, e aí acaba tendo vários núcleos para algo mais focado para desenvolvimento web e outras coisas do gênero. Tem o Speed Dev também, que é para desenvolvimento de jogos, e tem um outro grupo, que é um grupo meio especial, que é a Red Linux, que todos os grupos de extensão são voluntários, você vai lá e participa, eventualmente tem bolsa, mas a Red Linux é uma rede de computadores que foi fundada em 97, que são alunos do BCC que administram, e são computadores que os alunos de todos os cursos de graduação do Instituto de Matemática e Estatística, o IME, acabam usando e, bom, eles têm bolsa, tem um mandato de 2 anos, então é super legal. Beleza. Tá, então no final das contas, a motivação de RC foi essa, então achei que podia contribuir para o ambiente para os alunos se desenvolverem, até ajudar os professores a, no final das contas, eles virarem pesquisadores e desenvolver potencialidades, e aí isso acabou envolvendo várias atividades, né? Uma delas foi, por exemplo, negociar com professores datas de provas, discutir problemas de disciplinas, em geral, mostrar que tem alguns problemas, enfim, para poder melhorar as disciplinas e tudo mais. E algumas outras atividades que são relacionadas a RC e também a representante discente, que é um representante do curso inteiro. E aí tem 2 tipos, tem o representante do conselho e tem o representante da COC, comissão de curso. Na minha época não existia essa distinção, então não vou focar muito nela, nem costumava ser eleito um RD da COC, inclusive. Então, o RD fazia as 2 coisas e era meio o meu caso. Tanto que para RD da COC eu nunca fui eleito, mas fazia várias coisas que tinham a ver. Então, eu meio que via disciplinas que os alunos falavam que iriam fazer em alguma outra faculdade, tipo a faculdade de economia, e via com o chefe do departamento se ele conseguir algumas vagas. Então, ele conseguia fazer evento para recepção de calouros, de bichos, né, no começo de todos os anos, para fazer eles se sentirem à vontade, pegar alguns RCs voluntários também, que são os representantes de turma, né? Cada turma tem alguns. E, enfim, ter comida, confraternização, vamos conversar, a gente até chamava para sair, para jantar, às vezes. Tinha também a gente também participou da Semana da Computação, tinha um especial de 40 anos, a gente chegou a convidar alunos, chamou pesquisadores do exterior e tudo mais, foi bem legal. Tem também... Tá. Deixa eu ver, agora eu vou tentar fazer um resumo mais forte, porque está estourando o tempo. Então, o que acontece? Além dessas atividades, eu também participei das discussões da grade curricular,
que basicamente a gente estava vendo que o currículo estava ficando um pouco antigo, mesmo com algumas optativas, ele tinha que ser mais modular. Então, a gente se inspirou no modelo americano, a gente estudou as grades no âmbito do apoio ao BCC, que eu já vou explicar o que é. E a gente estudou grades curriculares, fui fazendo pesquisas, fui vendo quantidade de disciplinas matemáticas que tinham, que a ideia era que os alunos se fizessem as disciplinas que são núcleo do curso, que é bastante importante, mas a gente também tinha a preocupação de que os alunos se sentissem mais livres para fazer as disciplinas que eles queriam, para ter uma especialização um pouco mais focada, e fazer várias disciplinas fora da USP, fora do IME, se eles quisessem, se for o caso. E aí tinha o apoio ao BCC, em particular também, que é um grupo que tem o objetivo, é um grupo da COC, né, que é a Comissão de Curso da Computação, ele tinha o objetivo de diminuir a evasão do BCC, fazendo com que as disciplinas conversem melhor, com os professores se organizando melhor. A ideia é tornar o currículo mais atraente e atual também, para os alunos aproveitarem mais e ficarem mais motivados. E ajudar a divulgação de eventos, manter vários vídeos explicando as disciplinas, vídeos de entrevistas como essa aqui, reformulação da grade curricular, e que, na verdade, foi o que aconteceu, a gente já fez isso, né? Isso já foi feito, tanto que a grade curricular está bem diferente agora. E aí tem as trilhas que o próprio Felipe comentou, que, no final das contas, a gente chegou à conclusão de que era legal ter algo que fosse flexível. Se você resolve para uma trilha, mas você não gosta, você não ia ficar presa nela como se fosse uma especialização que você tem que optar. Basicamente, você faz algumas disciplinas obrigatórias da trilha, depois algumas optativas, e aí se você preenche um número mínimo delas, você preencheu aquela trilha de ciência de dados ou inteligência artificial, por exemplo, e aí você, às vezes, consegue fazer mais de uma. Não foi o meu caso, porque eu participei do grupo que fez a reforma curricular e não que aproveitou ela. Beleza. E aí, outras coisas... Desculpa te interromper um pouquinho. Mas se você for aluno do ensino médio, por exemplo, que está vendo esse vídeo, porque quem entra na USP e quiser saber um pouco mais das trilhas, você pode entrar no site bcc.ime.usp.br, lá tem um campo de trilha que explica um pouco mais o que são as trilhas hoje e como elas funcionam. Então lá você consegue ler um pouquinho mais. Esse site vai estar linkado aqui no vídeo, então se não tem vontade para ver. Desculpa, Jackson, pode voltar ao que você estava falando. Não, interrompe sempre à vontade. Beleza. Aí, o que acontece, né? A COC, além disso, a gente fez pesquisa com os ex-alunos para saber como o curso influenciou o desenvolvimento deles. A gente escreveu guias para ajudar os alunos a pedirem verba para congresso. A universidade paga verba para você participar de congresso. E aí, congressos em geral, deixa eu ver, ou se não conseguir verba para também fazer um evento como a Semana da Computação, ou até fazer recepção dos calouros. Também a gente fez a apresentação da grade curricular, e depois ela está pronta em congressos de graduação, congressos da Sociedade Brasileira de Computação, e a gente usou as informações do guia de solicitação de verba em congressos, a gente produziu um paper também, na verdade foi o Pedro principalmente, eu só ajudei um pouquinho, um paper que via a quantidade de disciplinas matemáticas que tinham em cursos de computação no Brasil inteiro. E tem várias outras atividades, assim, que a gente desenvolveu também, tem o Matrusp, que foi o Pedro que fez, que você usa para poder encaixar a sua grade curricular e organizar ela direitinho no momento da matrícula, as disciplinas que você está escolhendo, e várias outras coisas. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. A última coisa que eu queria comentar, assim, que em termos de aprendizado pessoal, é que eu lembro que nos últimos anos, assim, eu estava amadurecendo bem mais sobre como era ser representante discente, representante de classe, e aí eu acabei tendo um papel não só técnico, de fazer as discussões de forma qualificada, mas também bastante político, que no final das contas, isso é muito legal, porque, assim, esse tipo de coisa, na verdade, era muito bem recebida pelos professores, eles até encorajam, porque tem o engajamento dos alunos para fazer o curso melhorar, e algumas atividades que eu fazia ajudavam muito os alunos a usarem mais os espaços, como os grupos de extensão, por exemplo. Na minha época não tinha tantos assim,
e agora tem bem mais mesmo, então acho que uma das atividades dos representantes é justamente você compartilhar mais informação, incentivar todo mundo, e uma das coisas que eu fiz, quando eu estava meio que largando o bastão, passando para outras pessoas, foi meio que tentar deixar um legado de informação e que eles podem confiar na gente, porque a gente não está querendo pedir para deixar disciplinas mais fáceis. Na verdade, eu até já fiz o contrário, ou pedir tempo livre para não fazer nada. Na verdade, o propósito é deixar as atividades e as disciplinas equilibradas. Tem um motivo para fazer essas coisas. E é justamente para fazer com que os alunos aproveitem melhor o curso. Então, eu lembro que eu estimulava muitos alunos a participarem de reuniões da grade curricular, tive visto que as salas ficavam cheias. No último ano, teve algumas transformações no Instituto, eu precisei entrar numa comissão para ver as mudanças que estavam tendo no espaço físico, porque tiraram uma sala de alunos da computação e eu estava preocupado que tentassem tirar mais alguma, que era uma sala que usavam para um laboratório, que usavam para estudar e desenvolver projetos. E aí eu lembro que na época eu até entrava bastante em contato com o diretor, dando ideias sobre reformas que fizeram na lanchonete, instalação de lousas também e tal, críticas sobre sala de estudo. Eu costumava falar que as divisórias eram meio claustrofóbicas, hoje em dia elas são bem baixinhas. Eu lembro uma vez também uma coisa que eu fiquei bem lisonjeado, que o diretor da época era o Clodoaldo, né? Era o último ano que eu era representante e era o ano que ele era o primeiro ano como diretor. E eu lembro que chegou um momento, assim, do ano em que a gente conseguia ter uma interação tão boa que ele realmente pedia opiniões sérias para mim, e pedia ajuda para fazer algumas coisas, como justamente estavam discutindo contratar um orientador pedagógico, que é quem ajuda a conduzir os RCs, e me chamaram para perguntar qual era a minha opinião, o que eu achava de aspectos negativos e positivos. E isso eu acho que é uma coisa que demonstra que quando os alunos mostram que eles estão tentando fazer algo consistente e tal, você acaba tendo meio que um poder de influência muito grande, e isso é muito legal, porque não é na USP toda em que você tem condições de fazer isso. Então, é uma das coisas que eu fiquei mais satisfeito de conseguir fazer. E acho que é meio que isso, dessa parte. Legal. Acho que esse último ponto que você falou é meio recorrente nas últimas entrevistas, que todo mundo sempre fala que o BCC tem uma participação muito grande no curso. Tipo, o aluno do BCC pode decidir e ajudar a decidir muita coisa no curso. Isso é bem bacana, a gente ter esse poder de decisão e tudo mais, de ajudar a construir o que é nosso, entendendo ou não. E os professores sabem que faz sentido, porque eles sabem, na reforma curricular, vários deles falavam, vocês que conhecem o curso, tanto que eles perguntavam se a sequência de disciplinas fazia sentido, tudo mais. E é legal, porque assim, eles têm uma mente aberta, o que é muito importante, e aí a gente consegue fazer com que o curso fique muito melhor. É bom para eles também, porque se eles querem formar pesquisadores e chamar mais gente para mestrado e doutorado, que é algo que eles gostam, acabam tendo mais alunos interessados, porque eles vão gostar mais do curso e vão acabar ficando mais tempo. Foi o meu caso, por exemplo. Exatamente. Bacana. Então, agora, acho que a próxima sessão aqui agora, você pode comentar um pouco sobre estágio no mercado de trabalho? Então, você acha que tem uma visão bacana disso hoje? Então, bom, quando eu estava meio que acabando o curso, né, eu acabei fazendo muitas atividades, então eu fiquei mais tempo do que o recomendado. O curso do BCC é de 4 anos, e eu diria que para quem tem maturidade, quer fazer um bom planejamento, quiser fazer em 5, eu não sou muito contra isso, para ser bem honesto. É claro que deve fazer em 4, mas é complicado, é bem difícil. Na minha turma, de 50 que entraram, só 4 se formaram em 4 anos. Mas passar de 5 anos, assim, acho que é algo que depende muito do aluno, se ele tiver problemas, sei lá, pessoais, algum tipo de vulnerabilidade. No meu caso, eu acabei levando mais tempo justamente porque eu participava de muitas coisas. Mas não é o tipo de coisa que eu recomendo. Acho que eu sou uma exceção que não deveria ser seguida. Bom, aí para contextualizar, nos últimos 2 anos, que eu tinha muito tempo livre, eu resolvi fazer um estágio para ganhar um pouco de experiência no mercado de trabalho e sentir segurança de que eu tinha condições de desenvolver, habilidades e tal, para me sentir capacitado como profissional. Então, eu entrei numa empresa bem pequenininha, que era uma empresa da área de finanças, e eu desenvolvia e dava manutenção em alguns sistemas web.
que faziam análise de risco de mercado, risco de crédito, coisas da área de finanças. Tinha basicamente um programador, que é quem tinha escrito alguns softwares e dava manutenção também, e eu era orientado por ele. Aí nessa empresa eu fiquei como estagiário por um ano, e aí no ano seguinte, ainda faltando uma disciplina, eu acabei sendo efetivado e acabei ficando lá por volta de 2 anos, mais ou menos. Depois, eu trabalhei em mais 2 empresas. Na empresa seguinte, era uma empresa da área de direito, que na verdade faz jurimetria, chamam de Lawtech, que é basicamente estatística com direito, resumindo bem. E aí lá eu era um analista de dados. Na empresa anterior era um engenheiro de software, full stack developer, ou um desses termos aí, tem vários. E na empresa, na Lawtech, eu era um analista de dados. E aí o meu objetivo lá era fazer com que produzir relatórios jurídicos para clientes, basicamente analisavam um conjunto de processos da área trabalhista. A ideia era estimar o custo que esses processos iam ter para os clientes e na área trabalhista e civil e desenvolver políticas de acordo para tentar minimizar esse custo. E aí, basicamente, eu tinha que programar alguns relatórios, corrigir alguns deles e fazer análise sobre eles para verificar consistência e produzir algumas informações derivadas. Foi uma experiência bem interessante. A única ressalva que eu faria, que tem muitas startups assim, que costumam, às vezes, ter problemas de planejamento. Essa empresa eu aprendi muito, mas, ao mesmo tempo, foi bastante estressante. E eu meio que tinha que fazer o avião continuar em movimento, com ele andando e tendo que, com ele em movimento e tendo que consertar ele ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que foi bem emocionante. Aí, depois de um tempo, eu estava a fim de sair da empresa já, porque eu já tinha cumprido a minha principal missão, que era resolver os problemas dos relatórios do cliente mais importante, que pagava boa parte das contas da empresa, e ter deixado tudo organizado e tal. Eu lembro que quando eu entrei, eles não usavam nem controle de versão, que era um absurdo, mas, enfim, acontece. E aí eu já estava emocionalmente, mentalmente comprometido, eu não acreditava que a empresa ia melhorar muito. E aí um colega do BCC, que eu conheci no primeiro ano, que estava participando de uma feira de profissões para falar com alunos de ensino médio, eu conheci ele, e isso foi meio que 2009, 2010, e aí quando foi em 2018, eu nunca mais tive contato com ele, mas em 2018 ele foi entrar em contato comigo no LinkedIn, falou que me achava legal e tal, e resolveu perguntar se eu estava a fim de mudar de área, e eu falei, eu quero ciência de dados, tá? Ele falou, é isso que a gente quer mesmo. Aí eu fiz algumas entrevistas lá, acabei sendo aceito, e é uma empresa que é bem legal, que ela tem o objetivo, ela se chama, essa eu acho que é até legal falar o nome, se chama Space Time Labs. É uma empresa que tem o objetivo de otimizar o uso de recursos naturais em agricultura, em outros setores, para diminuir o impacto de qualquer tipo de atividade com os recursos naturais, diminuir o impacto no meio ambiente e também diminuir o uso de agrotóxicos e por aí vai. E aí a gente acaba tendo vários braços nesse sentido. E ciência de dados, não lembro se eu tinha comentado, mas é uma área que basicamente, acho que eu já comentei, na verdade, estuda análise de dados econômicos, uma série de coisas para produzir previsões. E um projeto que eu posso citar de exemplo é que é um dos carros-chefes da empresa, é prever safra de cana-de-açúcar. A gente usa dados do solo, dados climáticos, de satélite, outras coisas que os engenheiros agrônomos coletam e tudo mais, para a gente conseguir prever o quão grande vai ser a safra de cana-de-açúcar. E por aí vai. É uma empresa que é muito legal, estou muito contente, que eu estou me sentindo assim, que eu estou tendo uma boa evolução profissional e que o BCC me capacitou muito bem para isso. Enfim. Legal, bacana. Então, acho que para finalizar aqui, você pode dar um conselho para a gente? Bom, sim, vou ser bem sucinto aqui, mas assim, um conselho, acho que não tem um conselho perfeito, né? Eu vi 2 trechos bem pequenininhos da entrevista do Gustavo, ele falou sobre o aluno fazer o curso.
eu acho que talvez esse conselho talvez seja mais universal, né? Tem alunos que às vezes têm algumas dificuldades e tal, e aí acabam deixando de fazer umas disciplinas, e isso é algo que pode acabar sendo desmotivante, mas no final das contas, acho que o aluno precisa ver qual que é o ritmo com que ele consegue fazer as disciplinas, e ter um pouco de maturidade de medir quando que ele consegue, não consegue, para trancar se for o caso, e não tentar abraçar o mundo, porque isso costuma dar muito errado. Mas assim, tirando esse, que eu acho que na verdade é o melhor mesmo, o que eu gostaria de falar é para aproveitar a universidade, que eu já falei antes, tem várias coisas para fazer, praticar esporte, CP, etc., atividades culturais, fazer amigos, os melhores amigos assim que eu tenho, pelo menos até o momento, eu fiz na universidade, e não é só porque eles vão estar junto com você o tempo todo e eventualmente vão dar apoio emocional, vão estar sofrendo junto e você vai estudar junto com eles, mas também porque, assim, de um ponto de vista um pouco mais objetivo, talvez interesseiro, não era o meu objetivo, né? Mas enfim, eu fui indicado por uma pessoa que eu conversei uma vez na vida. É networking, porque no final das contas, o pessoal que faz o BCC no IME, por exemplo, são pessoas que vão ser excelentes no mercado de trabalho. E, em geral, esse tipo de indicação, pessoas excelentes que chamam amigos ou conhecidos para outras empresas, em geral são indicações boas, porque não é indicação sem mérito no sentido de que é um amigo meu, coloque ele lá e vamos resolver e acabou. Não, porque vem, poxa, se você está trabalhando numa empresa, gostam do seu trabalho, vão pedir indicação para você, porque provavelmente se você trabalha muito bem, você conhece pessoas que trabalham bem. E aí você acaba indicando outras pessoas que eventualmente trabalham bem também, para a empresa é bom, para os seus amigos é bom e para você também, é meio que isso. E o que eu falei de administrar o tempo de forma equilibrada, isso é bem importante. Eu não recomendo fazer tanta coisa como eu fiz assim, porque isso acaba prejudicando o meio curso, prolonga o tempo, e no final das contas se acaba incorrendo em erros do tipo tentar compensar no semestre seguinte, fazer muita matéria e por aí vai. Acho que tá bom por aí. Deve ter dado uns 40 minutos já. Legal. Bom, muito obrigado, Jackson. Foi um prazer ter você aqui hoje. E é isso. Valeu, Felipe. Prazer também.